Olá, boa noite, Silvana. Boa Boa noite noite, a amigos todos. do Face. Boa noite, doutora Roseli. É um prazer estar aqui nessa live promovida pela Associação Filhas do Boto Nunca Mais. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje com a doutora Rosilei Lima, delegada de Polícia Civil do Estado de Rondônia, representando aí nós, mulheres, na frente, né, doutora, da Segurança Pública do Isso. Estado. Meu nome é Silvana Devacil, sou advogada, atuante na área previdenciária e trabalhista aqui em Porto Velho. Faço parte, sou integrante, né, associada a Filhas do Boto Nunca Mais. E hoje que está promovendo esse grande evento, essa live de bastante relevância para a sociedade, né? Um tema que nós mulheres estamos conquistando mais espaço pela igualdade de gênero. E agora passo a palavra para a doutora Rosilei Lima para que possa se apresentar. Então, sou delegada de polícia há 15 anos, exerci algumas atividades em algumas delegacias especializadas, e agora, na gestão do Dr. Samir Fuad Aboud, assumi como diretora de polícia do Departamento de Polícia Metropolitana. Coordeno ao todo Central de Flagrantes e outras 10 delegacias da capital, da área metropolitana da capital. Que bom, doutora. E, assim, numa carreira que culturalmente sempre foi representada por homens, conte-nos como foi a sua trajetória, como a senhora conseguiu firmar-se como delegada na Polícia Civil. Então, eu vim de outros concursos anteriores, eu tinha uma carreira profissional já como analista judiciário na Justiça Federal, tinha passado em outros concursos federais, tinha passado inclusive no TRE e na Justiça Federal, e só que eu não me sentia realizada profissionalmente como analista judiciária, porque eu queria, eu tenho uma aptidão natural, da minha natureza, servir, né? Eu achava que eu tinha que fazer algo pelo próximo, eu tinha que mudar alguma coisa em algum lugar. Então eu via determinadas questões que eu achava que eu podia fazer diferença, que eu podia fazer diferente. Então eu confiava muito nessa minha capacidade de fazer a diferença, de querer mudar. Prestei o concurso, então, em 2004, tomei posse em 2005, e logo no meu estágio eu fui estagiar na delegacia de homicídios, e aí aconteceu aquela paixão pela área da polícia, a área bem complicada, que é a área operacional da polícia, que é a área de enfrentamento a crimes violentos, né? Eu trabalhei vários anos na delegacia de homicídios, trabalhei vários anos na delegacia de patrimônio, especificamente com roubo a banco e crimes de latrocínio, e, e eu tinha aquela paixão, aquela vontade, aquele desafio mesmo de, como mulher, conseguir vencer na carreira, conseguir provar e conseguir me estabelecer na carreira numa área operacional, que é uma área mais hostil para a mulher, né? A gente sabe que é Sim. uma área mais hostil. Normalmente, as delegadas, quando elas entram na carreira policial, são destinadas a elas locais na área da criança, da infância, da adolescência, né? São delegacias especializadas que precisam, sim, de um perfil profissional feminino, mas eu me sentia tentada a trabalhar numa outra área, eu me sentia desafiada a trabalhar numa outra área que fosse mais operacional. Eu achava que eu dava conta daquele negócio, então eu queria muito fazer aquilo. E parabéns, doutora, porque é uma área onde é predominantemente exercida por homens, né? Sim, Onde aí sim. almejou, né, o seu sonho e está aí brilhante aí frente à nossa a delegacia de polícia aí do estado de Rondônia. E Então, doutora, durante a senhora exercendo a sua profissão, a senhora já vê ou já se sentiu alguma vez uma diferença no tratamento em relação a outros delegados?
No caso, pelo fato da senhora ser mulher? Então, existe, né? A gente sabe que existe, a gente sabe que comportamentos machistas, comportamentos misóginos, às vezes comportamentos sexistas existem no ambiente de trabalho, e aqui vale fazer uma diferença entre um e outro, né? Eu sempre cito alguns exemplos para situar as mulheres, para que elas se vejam em que situações elas se enquadram. Na área da segurança pública não é diferente, a gente como delegada, mesmo tendo a questão da autoridade, a gente sabe que a gente ainda é desafiada, porque o machismo ainda impera, ainda resiste, né? Então, a gente tem comportamentos misóginos, que seriam aqueles comportamentos hostis em relação à mulher, são comportamentos patológicos de ódio e de repulsa ao feminino, à mulher. Esse comportamento pode ser despertado tanto nos homens como nas mulheres. Então, é aquele colega profissional que marca uma reunião com você e não aparece. Porque, afinal, você não é uma profissional tão boa quanto ele, que é homem, né? E é aquele profissional que ele não dá o mérito do seu trabalho, que ele não reconhece que você pode ser uma delegada tão boa quanto ele, delegado homem. Então, essa seria um comportamento misógino, a gente se depara, assim, com isso, e a gente se depara também com os comportamentos, às vezes, machistas, né, daquele colega que ele acha que você, por ser mulher, você tem que estar sempre em cargos subalternos, você tem que sempre estar numa situação em que você tenha que pedir autorização dele para fazer alguma coisa. E quando, na realidade, quando você assume um cargo de comando e você tem uma responsabilidade, você precisa ter essa capacidade de tomar essa decisão e você precisa ter essa segurança para tomar essa decisão. Então, você não está ali como homem ou como mulher, você está ali como uma pessoa num comando de uma determinada situação e que você precisa resolver, que você precisa decidir, independente do seu gênero, né? Sim, e em outra hora também, né? Isso vem, eu acho que desde a criação, né? Dele ver a mulher, eles pensam que as mulheres só têm que estar na beira do fogão, servindo o marido e cuidando dos afazeres da casa, né? Então, aí... essa visão patriarcal, Silvana, eu acho que a gente tem que desafiar esses conceitos, e eu acho que isso está acontecendo muito atualmente. É aquela velha frase: a mulher ela tem que estar onde ela quiser, ela tem que estar onde ela se sente desafiada, onde ela se sente empoderada, onde ela se sente realizada. Eu me sinto realizada sendo delegada de polícia, eu me sinto realizada num cargo de comando, eu me sinto realizada profissionalmente, eu me sinto realizada como pessoa, servindo a minha comunidade, entende? Então, eu acho que a mulher, ela tem que ocupar esses espaços, ela tem que descobrir esses espaços, independente desses espaços terem um perfil mais masculino ou serem mais hostis, ela tem que se preparar para esse momento, para esse enfrentamento, sabe? Eu vim me preparando para isso, eu vim me preparando para profissionalmente romper esses paradigmas, entende? E a sua profissão é uma profissão que ela é vista assim como mais pelos homens. A senhora, como delegada, não deixa de sempre estar, não deixa o feminino de lado, né? Sempre muito elegante, sempre muito bem, como é que se diz? Não retira isso o seu espaço do seu cargo. Sim, então. Sim, Silvana. Eu acho assim, essa visão até mesmo sexista, né? Mulher tem que estar de rosa, tem que estar de batom, tem que estar de unha bem feita. Eu não, eu tô dependendo das circunstâncias. Se eu preciso colocar um jeans, uma botina, porque eu vou num local de crime, eu vou de jeans, de botina, de casaco. Então, a gente não tem que, porque eu sou mulher, eu tenho que andar de vestido de salto alto. Não, eu ando de botina, eu vou na delegacia, eu vou na central, eu boto uma bota, porque eu vou pisar, vou chegar lá, vai ter um ambiente contaminado, vai ter sangue no chão, vai ter alguma coisa. Então, eu preciso saber disso tudo, né? Então, eu acho que essa visão sexista não deve prevalecer. A mulher, ela não é porque ela se veste assim, ela se veste assado, ou ela é mais feminina, ou ela é mais masculina, que ela deixa de ser mulher, ou ela deixa de ser um profissional, né? Então, nós temos que parar com esses estigmas, aceitar esses estigmas afligidos à mulher de forma, como é que a gente fala? Pela sociedade e encarar isso, né? A gente, como mulher, se empoderar. Eu acho que esse empoderamento da mulher
parte da maneira de se vestir, parte da maneira de se comportar, parte da maneira como eu quero me posicionar, aonde eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar. Então, eu acho que a gente não deve se ater muito a ter que corresponder a isso, sabe? Eu acho que nós estamos num outro patamar já, nós já rompemos essa questão de termos que nos enquadrar para agradar. É verdade, doutora. A gente sempre fala, a mulher, ela tem que estar onde ela quiser, independente da profissão, de gênero, de cargo. Se nós quisermos ser o que quisermos ser, temos que ir em busca, né, desse objetivo. E nós mulheres sofremos diariamente, né, com o machismo, tanto nos meios aí em redes sociais, com comentários, como na relação de trabalho. Aí, na segurança pública, onde a senhora trabalha, a senhora já sofreu alguma ironia ou assédio dos colegas pelo fato da senhora ser mulher? Isso ocorre. Eu acho que a gente é que tem que saber como reagir a isso. Eu sempre, às vezes eu falo em alguns seminários e quando eu tenho oportunidade de conversar em alguns congressos com mulheres, eu sempre falo que nós temos que deixar a conduta passiva. Perdi seu sinal, Silvana, aqui. Vou prosseguir sozinha. Eu acho que a gente deve deixar essa postura passiva. Se eu estou sendo alvo de machismo, eu estou sofrendo assédio moral, se eu estou sofrendo assédio sexual de algum colega meu de trabalho, seja ele um delegado, seja ele qualquer cargo que ele ocupe, eu tenho que ter a capacidade, eu tenho que pensar, que eu tenho que me empoderar e eu tenho que denunciar. Eu tenho que levar isso para frente. Eu só não concordo, Silvana, com o denuncismo vazio, né? Igual agora se criou uns grupos na internet com os nomes de algumas pessoas e coloca-se lá. Eu acho que isso para a polícia, por exemplo, eu não tenho como apurar aquilo que aquelas mulheres querem denunciar daquela forma. O que a gente precisa é de uma conduta proativa, porque a polícia, ela investiga fatos. Então, eu preciso que me tragam fatos. Doutora, sim, seu sinal caiu para mim. Eu tive um problema com o sinal da internet. Eu não consegui lhe ouvir, mas deu de entender que, caso venha a sofrer, a senhora aconselha a sempre estar denunciando. Isso. Não denunciar nos canais competentes. Denunciar, se eu sou assediada moralmente, sexualmente, se eu sou alvo de misoginia, se eu estou sendo difamada na empresa por um outro colega de profissão, eu tenho que, primeiro, ir com o meu superior hierárquico. Doutora, eu estou sendo assediada moralmente, sexualmente pelo meu superior hierárquico. Então, é a polícia a próxima alternativa. Se você não consegue resolver dentro da sua empresa, se você não consegue resolver dentro da sua instituição, com a sua chefia, se é a sua chefia que te assedia, se é a sua chefia que te aflige, aquele sofrimento psicológico que você está passando naquele momento por ser mulher, você tem que procurar a polícia, você tem que denunciar, você tem que fazer uma ocorrência, você não pode se calar, você não pode se revitimizar. A partir do momento que você se cala, a partir do momento que você não comunica à polícia, a partir do momento que você se diminui, porque aí você está se diminuindo, você está aceitando aquilo que está sendo feito com você. Você não pode passar a acreditar nisso. Você tem que se empoderar. Como que você se empodera? Qual é a sua reação? A sua reação é procurar ajuda. Alguém vai te ajudar. A sua reação é procurar os canais competentes da polícia. Nós, no estado de Rondônia, a live está transmitida para o Brasil todo, nós temos um canal 197, que é um canal de denúncia. Nós temos também um WhatsApp da Delegacia da Mulher, que fica com uma delegada. Depois eu vou colocar esse WhatsApp à disposição, que não me ocorre o número dele agora, de cabeça. Mas, enfim, a gente tem vários mecanismos para se fazer essa denúncia. Eu só não sou a favor, e eu não concordo, com essas denúncias onde você
coloca o infrator numa posição em que você pratica um crime para poder se vingar de um outro crime. Eu acho que esse tipo de revanche, esse tipo de vingança, isso diminui você. Eu acho que isso não é o caminho acertado, você também vai estar praticando um crime contra a honra, então esse não é o caminho adequado que a gente orienta que as mulheres façam. Qual é a orientação caso você sofra um assédio, caso você, como mulher, se sinta perseguida, se sinta assediada, se sinta sendo alvo de piadas machistas, de comportamentos antiéticos na sua empresa ou aonde você trabalha. Denuncie. Você não pode ficar calada, você tem que procurar ajuda, procure ajuda. Se você não procurar ajuda, se você se calar, você vai ter depressão, você vai trabalhar triste, você vai começar a acreditar naquilo que estão falando para você, você não pode acreditar naquilo que estão falando para você, você jamais, você é aquilo que estão falando para você. Você tem que acreditar que você é uma mulher, uma profissional capaz, competente, e aquilo que estão tentando te diminuir, estão te colocando para baixo, se você passar a acreditar naquilo, amigo, você vai ser uma profissional infeliz. Então, a reação, conversar com os colegas, procurar alternativas e abrir os olhos, se você sofre no teu ambiente de trabalho, se você está deprimida no teu ambiente de trabalho, se aqueles comentários estão te maltratando, se você psicologicamente está sofrendo, você está numa situação que você precisa ser ajudado, tá? Eu perdi o sinal com a Silvana, então eu vou prosseguir a live sozinha, não consegui mais contato com ela, né? Eu acredito que ela deva entrar logo, então eu vou prosseguir falando de algumas questões também que eu acho que são relevantes, que eu acho que são interessantes. Recentemente me questionaram agora sobre eu não sei se isso está circulando no Brasil, aparentemente sim, uma lista com nome de pessoas de infratores masculinos, de homens, né, que seriam infratores que estariam praticando algum tipo de crime relacionado à honra, a questões relacionadas à violência praticada contra as mulheres. Eu vejo assim, como eu falei um pouco antes, eu acho que não justifica você praticar um crime, você mulher que foi vítima de um estupro, você mulher que foi vítima de uma situação no seu ambiente de trabalho, nós temos os canais competentes para cuidar dessa questão. Eu acho que você, quando você se utiliza desses expedientes, você acaba se expondo, você acaba se colocando numa situação que você pode eventualmente ser responsabilizada por isso lá na frente, porque você acaba praticando um crime contra a honra, você expõe aquela pessoa sem que ela tenha ainda uma condenação, sem que ela tenha passado por um devido processo legal nas esferas competentes. Então, eu acho que a gente tem outros tipos de apoio, a gente tem outros tipos de grupo de ajuda e outras maneiras de ajudar a mulher que não seja ferindo aquele que te feriu. Eu acho que expor aquele que te prejudicou é um caminho que só nos traz prejuízo, é um caminho que eu não vejo como um caminho bom. Uma outra questão que eu vou falar, que a Silvana levantou, e ela tinha me questionado também, sobre as situações das mulheres na área da segurança pública, como eu me firmei profissionalmente nessa área. Eu escolhi uma área que não é uma área muito afeta às mulheres, que é uma área operacional, que é uma área de homicídios, que é uma área mais de crimes violentos. Temos outras delegadas brilhantes que atuam aqui em Rondônia, que atuam também nessas áreas. E temos amigas que atuam na área da defesa da mulher também, que também são brilhantes, são pessoas maravilhosas. Temos a doutora Noelle, que atua na Delegacia do Consumidor. Temos a doutora Lucilene, que hoje é titular da Delegacia da Mulher. Nós temos aí a doutora Valquíria e a doutora Edna, que foram gigantes na Delegacia da Mulher também. Então, nós temos a doutora Leisa Loma, hoje na Delegacia de Homicídios, temos a doutora Kate Mota, no segundo DP. Então, não sei se travou, eu recebi aqui que travou. Então, nós temos mulheres na segurança pública. Voltou, Silvana.
Voltei, peço desculpa a todos que estão nos Voltou. assistindo por um problema técnico aqui de internet. Eu Uhum, caí, doutora, eu não uhum. consegui lhe ouvir, mas eu tenho certeza que todos que estão presentes nos Prossegui assistindo. sozinho. Pois é, mas o importante, doutora, é a senhora, é a sua explanação, que eu tenho certeza que é brilhante. Eu que me sinto triste por ter perdido essa parte. Mas Então, eu vamos. estava comentando que nós temos vários casos de delegados competentes hoje que atuam em várias áreas, em várias frentes dentro da polícia, né? Temos a doutora Kate, na segunda delegacia, temos a doutora Leisa Loma, que é da delegacia de homicídios, eu trabalhei com ela, eu era titular, ela era a minha adjunta. Então, a gente tem delegadas nas mais diversas áreas hoje. Hoje, nós somos 2 mulheres no Conselho Superior de Polícia, nós não temos paridade no Conselho Superior de Polícia. Por quê? Nós, hoje, no Conselho Superior de Polícia, da Polícia Civil, somos eu e a doutora Alessandra Paraguaçu, somos as únicas mulheres lá, o resto são todos homens. Isso, na gestão passada, que não era a gestão do delegado Samir Fuad, só tinham homens. Então, eles votaram lá algumas coisas que nos prejudicavam no critério de promoção. Eu me insurgi, consegui que algumas colegas aderissem e entrei e representei para que isso fosse revogado. Era um critério que aproveitava somente os homens. E aí eu questionei na época o delegado-geral, eu falei, olha, isso está acontecendo porque não tem mulher aí, porque se vocês tivessem no Consulpol pelo menos uma mulher, ela teria advertido vocês e alertado vocês que esse critério que vocês colocaram de promoção, ele aproveita somente os homens. E aí ele falou, é verdade, Rose. Então, agora eu tenho a oportunidade, eu e a doutora Alessandra, de estarmos lá à frente do Conselho Superior de Polícia, né, o presidente é o doutor Samir Fuad Abud, que é o delegado-geral, e nós somos lá a frente feminina. Ali não passa nada que possa prejudicar nossas guerreiras da Polícia Civil, que possa prejudicar nossas delegadas. Eu e a doutora Alessandra Paraguaçu ali somos um muro impenetrável. A gente não aceita nada que venha a prejudicar as colegas delegadas, as colegas policiais, os colegas escrivãs, né? Então, de vez em quando, eu e a doutora Alessandra, a gente compra umas brigas ali fenomenais, mas acaba que dá tudo certo. Mas tá certo, doutora, porque tem vocês duas aí representando a classe feminismo aí na delegacia. Não podemos deixar essa desigualdade afetar Então, tem um comentário, Silvana, aqui na live, a doutora Alessandra Paraguaçu, ela falou para mim falar sobre o projeto da Delegacia Humanizada. Isso que eu estava lendo. O projeto, o projeto do atendimento humanizado é um projeto, assim, que eu considero um projeto pioneiro, porque a gente está tentando implantar um modelo diferente de atendimento das mulheres vítimas de violência e das vítimas vulneráveis, né, criança, vítimas de violência, mulheres. Como nós não temos a delegacia ADEAM 24 horas, qual que foi a ideia do atendimento humanizado? A ideia do atendimento humanizado foi estabelecer aonde eu tenho um plantão 24 horas, aonde eu tenho um plantão 24 horas hoje que atende crianças e que atende mulheres vítimas de violência. A Central de Fraglância da capital, que atende a maior demanda, né? Hoje a maior demanda realmente é a Central de Fraglância da capital. Eu fui diretora 3 vezes da Central de Fraglância da capital e eu tinha conhecimento que as mulheres eram atendidas em um mesmo ambiente que o infrator. E o infrator continuava aqueles impropérios, continuava achincalhando, continuava xingando, às vezes ela estava com a criança no colo, então aquilo me sensibilizava muito, eu achava aquela situação muito aflitiva. Então a ideia foi nós termos um ambiente separado, para que o infrator venha para um ambiente físico diferente, a mulher venha para uma sala humanizada, uma sala acolhedora, que parece a sala de uma casa, com uma televisão, uma centralzinha, um banheirinho, ela tem um fraldário, ela tem uma brinquedoteca para a criança que tiver com ela, né? Então, e ali a gente pretende colocar profissionais que vão dar vazão ao fluxo. Qual que seria esse fluxo, por exemplo? A gente sabe que as mulheres, quando elas chegam na delegacia vítimas de violência doméstica, elas chegam muito sensibilizadas, e elas querem conversar, fragilizadas, elas querem conversar, elas querem ter uma orientação, e aí você já passa elas direto com o delegado, e o delegado, ele prioriza o atendimento à mulher, mas ele não tem muito tempo para discutir certos detalhes
que são interessantes e são importantes para ela. Se ela precisa de abrigo, se ela precisa de um acompanhamento do conselho tutelar, se ela quer medida protetiva, qual a medida protetiva é mais interessante para ela, né? Então, eu acho que esse momento, eu sempre defendi o posicionamento de que a rede, ela existe e ela dá um suporte muito bom para a mulher, mas nós precisamos que a rede atue naquele momento, entende, Silvana? Então, como que eu coloco a rede para atuar naquele momento que a mulher precisa? Não 3 dias depois, não 2 dias depois, entende? Eu estou sofrendo agora, eu preciso ser apoiada agora. Se eu tenho uma psicóloga, uma policial feminina, e eu tenho uma assistente social que vão me ouvir e vão determinar aquelas providências comigo, eu vou só conversar com o delegado do que for o fato policial, eu só vou conversar com ele a questão da violência, porque o resto eu já encaminhei ali, o resto eu já dei vazão ali, eu já estou mais aliviada, eu já estou mais tranquila, eu já me sinto mais acolhida, sabe? Então, a ideia do atendimento humanizado, ele é muito válido, eu estou procurando parcerias agora para a gente poder estabelecer, a gente sabe que no período de pandemia é muito complicado os atendimentos presenciais, né? Então, a gente está procurando parcerias para que a gente tenha esses psicólogos, esses assistentes sociais dentro dessa sala, para que a gente faça esse fluxo funcionar, sabe? Para que a gente acolha essas mulheres naquele momento em que elas precisam dessa resposta, naquele momento em que elas estão sofrendo. Doutora, a senhora está de parabéns. Essa sala de atendimento humanizado vai ajudar muito as mulheres que chegam aí, né, em estado de vulnerabilidade, querendo ter um acolhimento. E você deu essa ideia, eu acho que é a primeira, né, do estado de Rondônia, dentro do a sala de atendimento humanizado, Silvana, ela faz parte de um projeto maior que eu comecei a desenvolver pela Polícia Civil, que é a ideia da Central de Garantias, que nós já temos o recurso, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, a gente vai construir um novo prédio. Essa Central de Garantia, ela vai substituir a estrutura atual da Central de Flagrantes. Como que funcionaria essa Central de Garantias? Que é um projeto para, dos próximos 2 anos, a gente começa a erguer esse prédio. Para que esse prédio, esse complexo que vai ter, onde vai funcionar a Central de Flagrantes, ele funcione com 2 fluxos diferentes, em que o infrator, ele chega e ele não se cruza mais com a vítima. A vítima segue por um corredor para um fluxo da sala de atendimento humanizado e o infrator segue outro fluxo que vai acabar na audiência de custódia. Inclusive, eu tenho previsão no projeto para a sala da mulher advogada, tá? Boas notícias para as mulheres advogadas, sim, sim. Então, isso. No fluxo do infrator, nós teríamos os projetos da sala de inclusão, entende? Em que nós chamaríamos parceiros, tipo a CUDA, outras pessoas que têm projetos que trabalhariam com o agressor, né, que trabalhariam com o infrator, para que assim que ele entrasse na delegacia, ele já fosse direcionado ele vai para a cela, lógico, ele está preso, entenda isso, e aí ele é feito o procedimento do flagrante, a próxima fase dele vai ser a audiência de custódia dentro ainda do complexo. Nós estamos alinhando isso com o Tribunal de Justiça, com o MP, com o AB, com a Defensoria Pública, estamos vendendo o projeto, entende? Estamos vendendo o projeto. A gente sabe que o TJ está muito sensível a isso, né? Então, qual que seria a ideia? O infrator entra, preso, flagranteado, próximo passo, lá a gente teria uma estrutura do IML, ele é submetido ao IML e depois é levado para a custódia, onde haveria a sala da custódia, a sala do MP, a sala da UAB, a previsão para ambiente físico para todos, né? Esse ambiente existiria lá. Ali mesmo, doutora. Isso, ali mesmo. Concluída a audiência de custódia, se esse infrator livrar-se solto, vamos dizer que ele saia de tornozeleira, ele iria para a sala de inclusão para ser incluído em algum projeto social, alguma coisa que pudesse beneficiar ele, relacionado a acolher ele em alguma coisa, então encaminhamento para ele, vamos dizer. Já a vítima mulher, o fluxo dela é outro. A vítima vulnerável, o fluxo dela é pela sala de atendimento humanizado, aonde a gente poderia acolher projetos que acolhessem essa mulher, aonde esse fluxo iria funcionar através da sala de atendimento humanizado. Então, assim, a gente acredita
que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter uma nova realidade na Polícia Civil, com atendimento humanizado, com um novo prédio, um novo complexo da Central de Garantias, né? A gente está vendendo igual vende peixe, vendendo a ideia. Eu tenho trabalhado nesse projeto há alguns anos, então então, pois é, então eu tenho vendido, eu tenho ido no MP, tenho procurado sensibilizar o MP, tenho procurado sensibilizar a rede de enfrentamento à violência, né? Porque eu acho que esse fluxo, ele dentro dessa estrutura, ele estaria atendendo tanto a questão do infrator, como estaria atendendo de forma digna e de forma acolhedora a vítima, sabe? Então, e resolveria a vida de todo mundo ali rapidinho, e eu evito o deslocamento do policial, eu evito expor o policial, eu evito gastar combustível, eu economizo, na realidade, porque eu tenho um fluxo que é de uma sala para outra, eu saio de uma portinha e entro na outra, né? E eu quero aí falar em nome, a doutora Maracélia está falando que sim, doutora Mara. Quero dar boa noite aí a doutora Iraci. Quero agradecer também aí a presença da nossa presidente, a doutora Anne Feiane, falando que essa sala humanizada fará toda a diferença no ciclo para combater a violência, né? Sim, a gente acredita muito nisso, eu acredito muito, Silvana, nesses projetos, porque eu acho que eu sempre vendo assim, quando eu vou falar do projeto, a ideia do olhar mais amoroso, sabe? Determinadas questões, eu acho que a gente, independente de ser uma autoridade, a gente independente de ser polícia, a gente independente de lidar com... a gente não pode perder que determinadas questões exigem um olhar mais atencioso, exigem um olhar diferenciado, sabe? Então, a gente precisa despertar isso, a gente precisa despertar esse olhar mais acolhedor para essas questões, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso num ambiente melhor, a gente pode fazer isso com fluxo diferente, a gente pode fazer isso trazendo quem pode apoiar, quem pode ajudar para dentro desse ambiente. E nós mulheres, doutora, nós temos um olhar mais sensível para essa situação, não falando que os homens não tenham, mas nós temos uma sensibilidade maior, né? Diante dessa situação. Sim. E, doutora, então, nós já vamos para meia hora de live já. Fico feliz, eu dei uma fugidinha de 15 minutos, mas eu voltei rápido, doutora. Mas, assim, parabéns mesmo. Conte com a advocacia, conte com a Associação Filhas do Boto Nunca Mais para somar aí com a sala de acolhimento. Pudermos estar fazendo, conte com a gente. Mas vamos voltar a um tema, as mulheres e as suas conquistas, né? Que outrora acabam sendo exercidas somente por homens, né? Vou fazer uma pergunta aqui, que geralmente por a senhora ser delegada no início de sua carreira, pelo sexo feminino, quando surgiu a realização de diligências, aquelas diligências mais perigosas, havia algum momento que você percebeu uma preferência de escolha? Assim, eu acho que é uma questão também de posicionamento profissional, sabe, Silvana? Eu sempre trabalhei com equipes muito competentes, eu tive a sorte de já começar por delegacias especializadas, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com policiais, com delegados mais antigos, né? Então, eu acho que a gente, independente do sexo que a gente tenha, independente do gênero que a gente tenha, eu acho que a questão do posicionamento profissional nessa hora é muito importante, sabe? Então, a gente tem que ter humildade também para aprender com quem sabe, né? Então, se você chegar, mesmo você sendo mulher, mas você tem um comportamento profissional, você tem um comportamento de compromisso com aquilo que você está fazendo, é óbvio que você vai conseguir conquistar a sua equipe, você vai ter o apoio que você precisa, e você vai ter a confiança da sua equipe que você precisa, né? Então, eu parti muito dessas premissas quando eu fui me posicionar nas delegacias que eu trabalhei alguns anos na delegacia de patrimônio, trabalhei alguns anos na delegacia de homicídios, trabalhei na segunda delegacia, trabalhei no 5º DP, fui diretora da central por 3 oportunidades diferentes. As pessoas acham a central um ambiente muito hostil, porque lida com preso, é uma situação muito aflitiva, é um ambiente muito complicado, né? Mas eu sempre tive...
Mas eu sempre tive esse posicionamento assim, se o abacaxi é bem grande, dê para mim que eu ajudo a descascar. Então, acho que esse meu posicionamento assim de enfrentar, de fato, o que precisa ser resolvido, me facilitou, sabe? Me facilitou. Nem sempre a gente pode dizer que foi fácil, entende, Silvana? Eu tive minhas dificuldades, mas o fato de eu não me intimidar, o fato de eu me portar de forma profissional muito respeitosa com meus colegas e não desanimar, sabe? Eu acho que isso acabou criando aí um respeito profissional que fez com que eu conseguisse ir muito bem nas delegacias que eu trabalhei, graças a Deus. Ah, então tá bom, parabéns, doutora. Eu quero aqui relatar como é que se diz? Um caso aqui da doutora Evelyn, que ela é advogada aqui em Porto Velho, na área criminal. Ela também fez o concurso para guarda portuário. Eu quero parabenizá-la. A senhora vê essa desigualdade de gênero. Ela foi a única mulher a passar nesse concurso para guarda portuário do estado de Rondônia, onde Olha é uma que atividade interessante. extremamente machista, Machista, extremamente masculina. Lá no Porto. Mas Aí eu estava conversando com ela como foi. Ela disse, doutora, para fazer a prova foram 10 mulheres, mas no ato da aprovação da atividade física, só eu consegui passar. A cobrança dos exercícios físicos era o mesmo como se fosse para homem, ou seja, já para que a mulher não passe. Para excluir, para não ter. Uhum. E aí, graças à força e ao otimismo da doutora Evelyn, ela almejou esse cargo. E aí, hoje, eu conversando com ela, eu perguntei como é lá. O ambiente de trabalho dela lá é extremamente masculino. Aí, quando chegam os caminhoneiros, né, que tem muito fluxo de caminhoneiro, chegam lá na guarita lá e já fala, ô guarda. Aí, quando vê ela, oi, desculpa, eu pensava que era o guarda, um homem, uma figura masculina. A própria sociedade entende que algumas profissões têm que ser exercidas somente por homens. É isso, é aquilo, né? Para a mulher é destinado sempre aquela situação de submissão, é destinado sempre, é a visão um pouco sexista, né? Se enquadre naquele comportamento previsto para a mulher que você vai ser respeitada. Se você eventualmente quebrar essa barreira, se você não se comportar como uma mulherzinha que eu espero que você se comporte, você é taxada de sapatão, você é taxada de pra frente, você é taxada de vários adjetivos, infelizmente, né? Mas eu acho que a questão da nossa colega, eu acredito que ela deva ir bem profissionalmente, né? Ela deve manter o respeito profissional sempre, ela deve manter o respeito com os caminhoneiros sempre, e aquilo com o tempo vão conhecendo ela e vão vendo que ela é uma profissional tão bem e tão boa quanto qualquer homem, e ela vai se estabelecendo e ela vai romper, sim, esses comportamentos. A gente acaba tendo que ir quebrando essas barreiras e enfrentando isso que dependendo do ambiente que a gente conviva, a gente sabe que vai enfrentar. Graças a Deus isso está mudando, né, doutora? Graças a Deus, graças a Deus. Eu queria mencionar também... Mas eu acho assim, Silvana, te interrompendo, eu acho que a gente não pode esperar a mudança do outro, né? As coisas mudam quando a gente muda, né? Aquele velho ditado. Então, eu acho que quem tem que mudar, nós devemos mudar. Nós devemos nos comportarmos de tal forma a não abrirmos precedentes para sermos desrespeitadas, não abrirmos precedentes para sermos diminuídas, não abrirmos precedentes para sermos taxadas de coisinhas, né? Então, quando você não admite esse tipo de tratamento, quando você não deixa barato o menosprezo profissional que você sofre, quando você estabelece uma relação de igualdade com aqueles homens no seu ambiente de trabalho, eles passam a te encarar como
como igual. Então, não adianta você esperar que eles compreendam você. Não, você tem que ir quebrando, empurrando, e patrolando, e desafiando, e a coisa vai acontecendo. Verdade. Podemos ver que a mulher, doutora, está cada vez mais conquistando seu espaço na sociedade, né? Eu dei uma lida sobre um depoimento da jornalista e criadora do site Teen Olga, da Juliana Faria. Ela fala que uma mulher empoderada é uma mulher bem informada. E ela sabe dos seus direitos, entende o que é opressão e busca solução para isso. Sim. Então, nós mulheres defendo temos que buscar o nosso empoderamento, buscar os nossos direitos e não deixar isso nos abater e buscar nossos objetivos. Exato. Né? Exato. Defendo essa mesma tese. Eu acho que mulher empoderada é mulher bem formada, é uma mulher que, igual diz a doutora ali, né, é uma mulher que tem uma voz crítica, né, é uma mulher que ela se posiciona. A doutora Mara é uma advogada brilhante, e eu sempre sou fã dela, porque ela é extremamente atuante, ela é extremamente, se posiciona muito bem, ela estou ali também, minha colega Ana Paula, tá vendo? Então, eu fico muito feliz quando eu sou convidada para participar da Comissão da Mulher Advogada, quando eu sou convidada para participar de algumas situações em que eu vejo em que as mulheres estão ocupando esses espaços e elas não estão se deixando intimidar, sabe? Elas estão empurrando mesmo e desocupa essa cadeira aí, meu amigo, que aí cabe uma mulher sentada nela, sabe? Então, eu acho que isso é muito bom, sabe, Silvana? Eu acho que isso é muito bom. A gente tem que se posicionar, a gente tem que comprar determinadas brigas mesmo, e a gente tem que se fazer respeitar. Quando eu falava sobre comportamento abusivo no ambiente de trabalho, e eu estava explicando que você estava ausente, eu estava explicando para as colegas que a gente deve denunciar, porque o comportamento abusivo, está me ouvindo? Porque o comportamento abusivo... Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Doutora, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Não estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo você perfeitamente. Deixa eu ver se é meu microfone. Melhorou? Pode ser meu microfone. Doutora? Melhorou? Ficou mudo para mim, não estou lhe ouvindo. Ah, não está me ouvindo? Espera um pouquinho, então. Estou vendo aqui se é meu microfone. E agora? Voltou, Silvana? Voltou? Doutora, está me ouvindo? Tá falando aqui a Anne Cleiane, que tá ouvindo as duas. Eu acho que é só você que não tá me ouvindo. Ó. Anne, beijo, gata, linda, maravilhosa, poderosa. Então, ela disse que tá ouvindo nós duas. Eu perdi o áudio. Silvana, eu acho que a gente já ouvindo, pode encerrar. Doutora. Então, eu perdi o áudio. Acho que a gente já, eu acho que a gente já pode encerrar a live. Nós já vamos para 45 minutos, né? Eu acho que a gente já pode. Você não clicou no áudio? Não, aqui não. É só você que não está me ouvindo. Ó, a Anne está falando que está ouvindo as duas. Não cliquei, não. Não. Ouvindo? Tá ouvindo? Voltou? Voltou, Silvana? Doutora? Tô ouvindo você, amada. Então, Silvana, eu estava falando que eu acho que a gente, diante dos problemas técnicos, e eu acho que a gente já vai para 45 minutos de live, também daí fica cansativo, eu acho que a gente já poderia encerrar, né? Desce aqui, então, deixa eu ouvir por aqui. Não estou lhe ouvindo aqui. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Não vai deixar assim. Eu vou ouvir pelo celular do colega, o meu não tá dando de lhe ouvir. Tá, Agora eu tô tá. ouvindo, doutora. Tá me ouvindo? Voltou. Então, eu tô falando que eu acho que a gente já pode, né? A gente já tá com problemas técnicos, eu acho que a gente já pode encerrar. Pelo meu, Tá. não tô lhe ouvindo. Tá. Acho que a gente já podia encerrar a live, a gente já vai para Doutora, 45 minutos, né? Acho que a gente, diante dos problemas técnicos, eu acho que a gente já vai para 45 minutos de live. Sim, vamos encerrar. Uhum. Sim. Eu acho que a gente já poderia encerrar. Gostaria que a senhora pudesse encerrar nos dando uma palavra de... Tô lhe ouvindo. Tô. Eu vou lhe ouvir pelo celular do colega, o meu não tá dando de lhe ouvir. Tá. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu tô falando que eu acho que a gente já pode, né? A gente já tá com problemas técnicos, eu acho que a gente já pode encerrar. Tá, então, Silvana, eu vou encerrar a live. Amigos e amigas, muito obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade, obrigado pela Associação Filhos do Boto, que tem se irmanado comigo aí nessa luta para a gente implantar o atendimento humanizado na Polícia Civil, para a gente implantar o atendimento humanizado que as nossas mulheres vítimas de violência precisam, né? E vamos discutir novos temas, vamos discutir novas situações de enfrentamento à violência e vamos nos irmanar, né, nesse momento de crise que nós estamos agora. Eu acho que nós precisamos manter essa postura de positiva, proativa, nesses momentos de crise agora. Eu acho que a empatia, a sororidade, o que o ser humano ainda tem de bom, eu acho que a gente ainda tem que manter isso aceso, né? A gente ainda tem que manter isso aceso no nosso coração e semear isso, Boa noite, obrigada, tá? Um beijão.